Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. PT versus PSDB, PSDB versus PT. Esta é a história dos últimos 20 anos de confrontos presidenciais. Mas a eleição deste ano mostra uma diferença. Os tucanos, que tradicionalmente entravam no segundo turno já caminhando para as cordas, começam em vantagem. Pesquisas do Datafolha e Ibope mostram um empate técnico entre Dilma e Aécio. Contudo, o candidato da oposição tem 2 pontos percentuais de frente. Dilma promete mudar esse quadro com a desconstrução da imagem de Aécio, como foi feito com Marina Silva. Para discutir o segundo turno, Cena Política convidou os 2 deputados federais mais votados de Minas, um de cada lado. Reginaldo Lopes teve 310.226 votos este ano. Formado e pós-graduado em Economia, está no 3º mandato federal. Presidiu o PT no Estado, também foi coordenador da bancada de Minas em Brasília. E o tucano Rodrigo de Castro teve 292.848 votos na eleição. Administrador e advogado, foi secretário de Planejamento do governo Aécio Neves. Em 2006, conquistou o 1º mandato federal, já como o mais votado do Estado. Repetiu o feito em 2010. Também convidamos o jornalista Márcio Fagundes. Foi repórter de O Globo e Folha de São Paulo. Secretário de Comunicação do governo Hélio Garcia. Foi colunista do jornal Hoje em Dia durante 15 anos. Agradecemos BH News e Cena Política, agradece a presença de vocês. E já indo para o debate aceso, vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, como eu falei ali... me desculpe, Reginaldo. Me desculpe. Reginaldo. Rodrigo. Reginaldo. Começando já com o debate aceso, o PT vai conseguir fazer essa desconstrução da presidente Dilma, vai conseguir equilibrar esse jogo no segundo turno? Olha, primeiro nós vamos fazer a reafirmação do nosso projeto nacional. Por quê? Nós temos um grande adversário nesses últimos 12 anos, que é o maior partido de oposição hoje ao nosso governo, que é parte da grande mídia, que por vários anos não dialoga, trazendo todas as verdades, todas as informações ao povo brasileiro. Não é sempre aquela coisa que a imprensa que é culpada, não? Não. Nós queremos mostrar tanto que a avaliação do governo da presidenta Dilma, a cada dia, ela melhora o seu desempenho. Então, eu tenho certeza e convicção que agora, com 2 candidatos, né, Dilma e Aécio, e que eu acho que é melhor para a democracia brasileira, porque, de fato, a disputa entre o PT e o PSDB, ela representa a verdadeira sociedade brasileira, as suas divergências e as suas convergências. Não seria normal a participação da Marina Silva. Por quê? Porque ela não tem programa, porque ela não tem forças na sociedade, forças vivas. Portanto, é mais justo para um processo democrático e representa melhor a sociedade brasileira, tendo o PT e o PSDB na disputa de segundo turno. Agora, nesse processo, nós vamos mostrar as contradições. Por quê? São 2 projetos que a sociedade conhece. O projeto da turma do Fernando Henrique, do PSDB e do Aécio, e o projeto da turma do presidente Lula e da presidenta Dilma. As pessoas sabem as diferenças, e são diferenças gritantes, né? Nós podemos estabelecer aqui várias comparações, que na minha opinião, até é injusto comparar o nosso governo com o governo da turma do Aécio. Por quê? Porque, vamos lá, dar um dado simples. O Brasil tinha 3 milhões de universitários. Hoje nós temos quase 8 milhões de universitários. Então, dobramos o número de universitários no Brasil. O Brasil tinha 100 mil vagas nas universidades federais, em 100 anos da República. Nem quero colocar os 8 anos do Fernando Henrique e do Aécio. Eu quero colocar aqui os 100 anos da República. Nós hoje oferecemos ao povo brasileiro 400 mil vagas nas universidades federais. 3 vezes mais do que fizeram 100 anos da República no Brasil, das elites brasileiras. Nas escolas técnicas, o Brasil tinha 100 mil estudantes.
nos institutos federais, no Cefet, nas escolas agrotécnicas. O Brasil tem hoje 1 milhão. Vou deixar de fora o Pronatec, do qual o PSDB foi contra, e nós formamos 8 milhões em 4 anos e anunciamos para o próximo ano 12 milhões de vagas. Sem falar que o Fernando Henrique Cardoso, o PSDB e a turma do Aécio Neves proibiu, por decreto, criar escolas técnicas federais no Brasil. Posso colocar aqui, já que o PSDB defende tanto um banco central mais independente, na época do Fernando Henrique e do PSDB, eles tinham um financiamento aos estudantes, desses 4 milhões que nós aumentamos na universidade. Era presente grego. Um jovem entrava no Creduc, no antigo crédito educativo, ele ficava endividado para o resto da vida, ele e a família dele. Eu fui relator do NoFES. Reduzimos o juro para 3,4, menor do que a meta, a metade da inflação. Saímos de 30 mil jovens para 1,5 milhão de jovens nas universidades, financiados pelo financiamento do governo da Dilma e do Lula. Posso colocar também o ProUni. O ProUni era assim, os amigos do rei, os amigos dos deputados, os amigos dos vereadores, os amigos do governador, os amigos dos prefeitos, dos padres, dos pastores, pegava a chamada filantropia e colocava os meninos na chamada políticas sociais das universidades. Criamos o ProUni. Criamos um critério com isonomia, com renda social, e colocamos o filho do padeiro para ser médico, o filho do pedreiro para ser engenheiro. Colocamos 1,5 milhão de jovens no ProUni. Isso, só para concluir, eu acho que isso, lamentavelmente, faz que parte da grande mídia, parte da grande elite, não admite que as pessoas mais pobres possam melhorar de vida, mesmo elas não perdendo. Então eu fico perguntando, tem uma diferença grande dos projetos. Nós fazemos política para todos. O PSDB aqui em Minas faz política para poucos. Tem um programa... ajuda a cortar a palavra. Não, só para encerrar. Nós não falamos aqui. Concluindo, poupança jovem. Porque no primeiro bloco é todo dele. Não, poupança jovem. Um programa piloto para fazer propaganda. Porque o PSDB ficou 12 anos em Minas sendo um produto de mídia. Um produto de mídia. E aí faz propaganda. Tem nem 1% dos jovens. Posso falar agora? Mas olha, eu acho assim, só uma questão. Depois você coloca com ele, porque ele fez o ataque. Eu queria pegar com o Rodrigo de Castro o lado dele. Não vou te chamar de Reginaldo, não, viu? Tá bom. Rodrigo de Castro. E o que você responde a ele? E depois você intervém, Você sabe que eu nasci em 73? E a minha família é Rogério e Roberto. Era para chamar Rodrigo. Tinha uma onda de Rodrigo em 73. Mas aí meu pai pôs Reginaldo. Então não é. Então seriam os dois Rodrigos, né? Mas o que você colocaria sobre as assertivas dele e essas enumerações de... Olha, primeiro, Barroso, dizer que nós estamos muito felizes com o segundo turno. Nós tivemos uma eleição presidencial duríssima, enfim, com uma verdadeira montanha-russa. E Aécio Neves demonstrou força, demonstrou vigor, e o povo brasileiro, 70% da população brasileira, e são as pesquisas que indicam, querem mudança. E por que querem mudança? Porque não é possível que alguém esteja satisfeito, por exemplo, com a situação da saúde do nosso país. A cada ano o governo Dilma tem diminuído os recursos para a saúde. E com isso, o que a gente vê? O caos nessa área. A gente vê as filas para cirurgias, a gente vê o mau atendimento. Na área da infraestrutura, a gente sabe aqui em Minas Gerais, durante 12 anos, Barroso, eles prometeram a duplicação da 381. Faltando 3 meses para acabar o governo, eles iniciam agora o processo de duplicação, todo manco, com 3 faltando. Quer dizer, a presidente Dilma não tem dado respostas realmente às grandes questões nacionais. Veja no quesito segurança pública. Hoje, nós temos uma situação em que a criminalidade tem alguns pontos que são cruciais e que estão fomentando a criminalidade. As drogas, as armas. Os bandidos estão armados até os dentes e as drogas estão invadindo aí. Quem tem a responsabilidade de cuidar das nossas fronteiras? O governo federal, através da Polícia Federal, não faz essa parte. Além disso, a gente sabe que durante esses últimos anos o governo federal tem dominado também a agenda do Congresso. E nós não fomos capazes de votar uma legislação, uma reforma da nossa legislação penal, especialmente no processo penal. Então, todos esses pontos, é claro que eles vão chegando a uma saturação. Lógico, durante esse período todo que nós tivemos PT e PSDB, nós temos que reconhecer, o Brasil não foi inventado agora.
O Brasil é fruto realmente de um processo de transformações, de melhorias, nesses últimos 16 anos principalmente, que começou com Itamar e Fernando Henrique, com a estabilidade da moeda. Depois houve as reformas tão importantes, tão satanizadas e tão importantes para o país, as privatizações tão benéficas, o investimento do Ministério da Saúde durante o governo Fernando Henrique, o início dos programas sociais já no governo Fernando Henrique, e depois com Lula, a unificação, o Bolsa Família e a valorização do salário mínimo. Então, tudo isso é um ponto realmente de desenvolvimento e a gente tem que louvar os avanços dos dois, não reconhecendo apenas os erros. Mas a população brasileira quer uma nova política. E a gente sabe que quem pode dar realmente as grandes respostas que o Brasil precisa é Aécio Neves, pelo que ele fez em Minas Gerais, durante o tempo em que foi o governador melhor avaliado do país durante os 8 anos. Tivemos políticas aqui transformadoras, 220 cidades tiveram ligação asfáltica, somente 5 que não tiveram, porque são a responsabilidade do governo federal, que foi incapaz de fazer. Nós tivemos avanços imensos na área da educação. Hoje a educação básica pública de Minas é a melhor do Brasil, é referência nacional. Nós temos, por exemplo, poupança jovem, que alcança 10% dos alunos do ensino médio. Então, esse ano, são 70 mil alunos que estão recebendo esse benefício muito importante e um programa social realmente inovador. Então, a gente quer um Brasil mais justo, quer um Brasil mais moderno, assegurando as conquistas sociais, mas também fazendo com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham mais confiança na política. Não vou falar nem corrupção do governo do PT, que aí até covardia. Nunca se roubou tanto, eles até subverteram a frase do Churchill. Nunca tantos roubaram tanto durante tanto período como no governo do PT. Veja a Petrobras, 10 bilhões de reais. É um dinheiro que a gente nem dá para imaginar quanto que são 10 bilhões. Eles roubaram na Petrobras. Márcio, eu vou ter de fazer um intervalo. Volto para a sua pergunta. Na volta eu já volto direto só a para você. Privataria Tucano roubou 100 bilhões do Brasil. Se quer discutir corrupção, nós temos 10 itos de corrupção do PSDB. E o PSDB sempre escondeu por baixo do tapete de corrupção. Nunca se combateu tanto, Rodrigo, a corrupção no país. Nunca houve Vamos discutir isso. do Brasil. Só tem que vocês não têm nenhuma proposta social para o país, não querem discutir os avanços sociais, temos querem propostas uma sociais, cortina de fumaça sobre corrupção. Temos Mas vamos enfrentar as sociais corrupções. FIBs para o Brasil e Vamos temos... no Não segundo conheço nenhuma até agora. Temos muitos. vamos no segundo bloco discutir isso. Vamos. O tema é Esse é um bom, bom é tema. quente, polêmico. Queremos discutir Quem sabe eu posso combateu até ou não dar a uma corrupção. palavrinha aí para ir fazendo o papel de advogado do diabo dos Não, dois eu te lados. chamo Quem sabe? logo na Quem sabe me abertura deixa do eu dar uma segundo palavrinha bloco. no segundo bloco. Eu te chamo na abertura do segundo bloco. Você na política volta já já. De volta à cena política, com um debate entre PT e PSDB, Reginaldo Lopes e Rodrigo de Castro, os dois deputados mais votados do Estado. Márcio, passo a palavra para você entrar no debate. Não, vou só saudá-los, porque 600 mil votos é voto pra chuchu. Vocês Muito dois estão mesmo, de viu? parabéns. Espero que vocês se engalfinhem aqui, em cima de propostas, que isso é a polêmica, a beleza da política está nisso, e cada um tenta convencer o telespectador de um processo, segundo tudo que nós temos, gratificante, eu acho. Nenhum dos dois lados vai sair plenamente vencedor, porque as dificuldades são muitas, tanto no campo do Estado como no campo federal, são muitas, e fica aberto o debate. Mas os dois estavam debatendo, quando eu chamei o intervalo, corrupção, né? Volta ao tema que é Vamos bom. voltar ao tema corrupção. Porque hoje essa é a moeda da eleição, Barroso. né? Ou é a moeda, Não. parece até redundante, mas é essa que é a moeda. Barroso, eu quero o seguinte. Primeiro, a sociedade brasileira, é evidente que ela quer mais. E é legítimo. O deputado Rodrigo confunde querer mais com querer mudança. Se perguntar ao povo brasileiro se ele quer acabar com Minha Casa Minha Vida, o povo brasileiro dizer que não. Nós cobramos 5% de juros ao ano para fazer uma casa para as pessoas que nunca tiveram direito à casa. Se perguntado ao povo brasileiro
Se ele quer acabar com a expansão universitária, que diga de passagem, eu fui líder estudantil, 5 anos. Tive que fazer 5 greves. E a gente cercava o poste para não desligar a luz da universidade. A minha universidade, a querida terra do governador Aécio Neves, São João del Rei, foi federalizada, tinha 9 cursos. Depois dos 8 anos dos tucanos, continuou com 9 cursos. Hoje, tem 78 cursos. Tinha 500 vagas para acesso, hoje tem 3.750. Tem 15 mil alunos. O povo não quer. Se perguntar ao povo brasileiro, se eles querem, então, encerrar a expansão das escolas técnicas, o povo vai dizer que não. Se perguntar ao povo brasileiro, e o Aécio, em 2011, votou contra. O candidato a presidente da República, ele não pode falar meias-verdades, que é pior do que a mentira. Ele votou contra a política de valorização do salário mínimo. É um erro. Se o Brasil não está em crise, porque pelas mãos dos mais pobres, pela transferência de Bolsa Família de 40 bilhões, que eu tenho certeza que o PSDB é contra, porque acha que é gastar dinheiro demais com pobre, talvez eles querem fazer viaduto para cair na cabeça do povo. Não votou em 2011. Votou em 2011, não, ele sempre foi senador. Eu posso mostrar na internet, ele votou contra a política de valorização do salário mínimo da presidenta Dilma. Sabe qual é a política de valorização do salário mínimo? E a valorização Rodrigo, que foi feita, por exemplo, salário mínimo você falou de educação. Os índices de educação no Brasil, eles são ridículos. Nós estamos no PISA, que é o exame que mede a qualidade do ensino e que mede internacional. O Brasil está lá na rabeira. Você sabe qual o país que mais melhorou em proficiência de matemática e português? É um bom debate. Não houve... É bom debate. É um bom debate, porque não houve qual o país uma melhoria... que mais melhorou em proficiência de matemática não houve uma melhoria e português substancial durante esses anos. O Brasil é o país que nos últimos 10 anos... Não é possível você falar que a educação brasileira está bem, porque não está bem. A educação brasileira, nós estamos aí na rabeira do exame do PISA. Rodrigo, isso, é claro, é um retrato, não há argumento para um retrato como esse. Retrato. E outra coisa, é eu quero dizer... do momento. Como filme, é o melhor filme... Não é o melhor filme, não. É o melhor nós filme temos que ter uma educação Nós melhoramos de muito a melhor proficiência qualidade. na matemática e português, melhor que a Noruega, Suécia e Diamante. É isso o problema. Claro, vocês não querem enfrentar os números. Vocês não querem enfrentar os números. Como enfrentar os números se o Brasil está atrás no PISA? Você colocou o TESA. O Brasil está atrás no PISA. O Brasil ganha só de 8 países. O Brasil só ganha de 8 países e perde para 50 países. Deixa eu interromper para os dois aqui. Ô, Barroso, vocês acham que nós estamos enfrentando uma luta de classes? É pobre contra o rico? De jeito nenhum. Com essa De ideia? jeito nenhum. Lógico que não. Nós queremos um país com mais inclusão. A votação do Aécio se deu em todas as classes sociais. Ele foi bem votado. O que a gente quer é realmente um país mais justo e mais igual. Agora, e claro que nós temos que tratar aí os temas regionais, por exemplo, de maneira muito especial. Rodrigo. O candidato Aécio Neves tem um programa para o Nordeste, que é um programa que pode mudar a realidade do Nordeste de maneira como nunca foi feita ainda. Então ele tem, claro, primeiro manter, ele quer manter, Rodrigo, divide ele quer manter, né? Ele quer manter os avanços sociais, claro que quer manter. Ninguém quer acabar com bons programas, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar muito. O Brasil precisa realmente de políticas públicas muito mais eficientes, muito mais efetivas. Não é possível a gente ainda conviver com tanta desigualdade, não é possível que regionalmente a gente veja tantos problemas, não é possível que nas grandes cidades as pessoas sofram para ir para casa, para ir para o trabalho, 2 horas às vezes. Quer dizer, tem gente que perde 4 horas do seu dia dentro do ônibus porque não tem metrô, não tem um transporte público de qualidade. Isso tudo são respostas que os governantes têm que dar ao Brasil. Nós temos absoluta tranquilidade que Aécio Neves vai dar essas respostas. Ele falou da Bolsa Família. Ele falou da Bolsa Família. Armínio Fraga, que deve ser, se o Aécio for eleito o ministro da Fazenda, ele teria uma posição contra a Bolsa Família? Não, de jeito nenhum. Como é que vai ser isso? Claro que nós somos favoráveis ao Bolsa Família, até porque esse programa, os primórdios dele, nasceu no PSDB, durante o governo Fernando Henrique. É claro que o presidente Lula teve realmente um grande mérito de ampliar o escopo do Bolsa Família. É claro que nós queremos manter e fortalecer o Bolsa Família, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de capacitação, nós precisamos de mais inclusão social, precisamos de políticas públicas efetivas. E, com certeza, nós teremos isso com Aécio Neves. Você acha que o governo possível, o suposto governo tucano, vai ir contra esses programas de você? Olha, é evidente
que há uma ausência total de propostas do candidato Aécio Neves e do PSDB. Com todo respeito, ele fala que vai continuar, vai avançar, vai melhorar, mas não há garantia do povo brasileiro. O Armindo Fraga falou: a política de valorização do salário mínimo dificulta a competitividade do setor empresarial. Armindo Fraga, nomeado pelo Aécio, ministro da Fazenda. Ele está dizendo que não concorda com o ganho real do salário trabalhador. O Brasil cresceu o mercado interno e gerou 22 milhões de novos empregos, 22 milhões, enquanto o mundo inteiro que está aplicando a política do Armindo Fraga e do Fernando Henrique está no mar de desemprego. Eu não sei como é que alguém tem coragem. Gente, vou ser honesto, nenhum cara que é contra a gente, porque se tiver uma capacidade, uma reflexão, não tem como não admitir que esse país mudou. O país mudou, e mudou assim, eu posso aqui, o Rodrigo falou de infraestrutura, nunca fizeram nada de infraestrutura. Nós fizemos o PAC, estamos fazendo obras de metrô, BRT, metrô de BH, o metrô do Salvador, do ACM Neto, ferrenho adversário do Lula, está em obra. O metrô do Paraná, do Beto Rio, do partido deles, está em obra. O metrô de São Paulo está em obra. O metrô de Minas não está em obra, porque aqui em Minas, e lamentavelmente, Rodrigo, vocês apostaram no quanto pior, melhor. Vocês não conseguem licitar a obra do metrô que está aqui 3 bilhões e 600. Eles demoraram um ano para dar licença ambiental da 381. É uma grande mentira essa questão. 381, vocês deram um ano. Vocês tiveram na prefeitura durante 8 anos. A presidenta liberou depois que entrou o Márcio Lacerda. O presidente Lula lá, e não foi feito nada. Naquele momento, nós durante o governo do PT, nós temos um fato. Durante o governo do PT, não teve um metro do metrô em Belo Horizonte. Durante 12 anos do PT, durante 12 anos do PT, Rodrigo. que transferiu responsabilidade, Reginaldo, transferir responsabilidade. Durante 12 anos, política de fazer as obras da prefeitura é transferir responsabilidade. Durante 12 anos da gestão do PT na presidência da República, nenhum metro do metrô em Belo Horizonte. 3,6 nenhum bilhões, metro, quer dizer que 3,6 bilhões não de tá recursos dinheiro, não. liberados. É mentira essa afirmação. Vocês não entregaram durante nenhum 12 projeto. anos do governo do PT, nenhum metro de metrô de Belo Horizonte. Essa é uma triste verdade. Uma triste verdade que tem que ser modificada, que as pessoas estão sofrendo com engarrafamento. Ninguém aguenta mais tanto engarrafamento. Durante 12 anos, inclusive com o prefeito da capital, nada de metrô. Em 2008. Ou seja, um investimento. Quantos hospitais federais foram feitos em Minas durante esse período? 7,4 bilhões nenhum de hospital dinheiro. federal. Mentira. Nenhum Saúde, hospital federal foi feito. Dia da saúde. Quantos presídios federais foram feitos aqui em Minas 110 durante o bilhões governo de do saúde. PT? Nenhum. Ninguém acredita Nenhum. nisso. Então, Rodrigo, claro que não acredito que não vocês existe, representando as elites, jogaram os médicos numas frias, colocaram eles preconceituosos. Porque nós conseguimos trazer 14 milhões de médicos internacionais, intercambistas, de 36 países, para atender 50 milhões de brasileiros que nunca tiveram acesso ao médico. E, simultaneamente, nós abrimos 11.477 vagas nas medicinas, inclusive na sua cidade de Viçosa, abrimos em Ouro Preto, São João del Rei, na terra do governador. Depois colocamos 7,4 Rodrigo, 7,4 bilhões na sua cidade, 7,4 bilhões, 40 mil postos de saúde. 40 mil postos de saúde em reforma no Brasil. A verdade é uma só, o problema é que eles não querem discutir política. A cada ano do governo da presidente Dilma se investe menos em saúde. Não, os recursos da saúde, são cada vez mais cortados proporcionalmente. Mentira. Não, é verdade. E por que vocês votou contra o CPMF? É verdade isso. Por que você votou contra o CPMF? Com muito orgulho, porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Vocês votaram o que nós deveríamos fazer, de sonegação de impostos, de lavagem de dinheiro, o que nós queremos fazer é o governo Lula. Nós perdemos 50 bilhões e a saúde está de pé. Vocês querem mais imposto. O Brasil não aguenta mais pagar mais imposto, não. Não, fazer reforma tributária. Não precisa Sabe mais. Vocês perderam a eleição para governador? Fizeram a reforma aqui em Minas fizeram a maior carga tributária. Vocês não fizeram reforma tributária. Não, em Minas não, de jeito nenhum. Vocês fizeram a maior carga nós vivemos de jeito nenhum. Em Minas nós tivemos um maior corte E por que vocês foram a perder a eleição do primeiro turno em Minas? Depois de 12 anos, velho. Nós ficamos 12 anos ganhando em Minas também. Bom, isso aí é um bom tema, né? A partir de Minas, como que vai se dar? O Aécio perdeu a eleição para a presidenta Dilma em Minas? Nós vamos fazer uma Primeiro turno, perguntinha no segundo aqui. turno nós A vamos partir virar. de Minas, como é que vai se dar esse segundo turno aqui nas eleições presidenciais? No primeiro turno houve uma vitória da Dilma e Fernando Pimentel ganhou. Hoje vai haver uma reversão ou o PT vai manter essa... Claro que vai haver reversão. Nós vitória estamos assistindo a uma onda no Brasil, a uma onda que chama Aécio Neves. As pessoas estão participando de maneira espontânea desse desejo de mudança para melhor, de realmente fazer um Brasil mais justo. Nós temos certeza que Minas vai caminhar junto com todo o Brasil e eleger Aécio Neves presidente da República. Olha, eu acho que a onda do Aécio foi uma ondinha muito curta.
É uma onda... Quando o Leonardo Quintão foi para o segundo turno, ele ficou 44-41. Na primeira semana ele tinha 70-30 e perdeu a eleição. O Aécio conseguiu uma ondinha de empate técnico. O Aécio, quem conhece não vota. Minas deu esse testemunho, essa prova. E eu estou convencido que o que está em jogo são ganhos grandes, ganhos sociais. Um olhar diferente. Nós somos diferentes do PSDB. Nós somos muito diferentes. Nós somos diferentes na política econômica, né? Porque eles acham que o choque de gestão, o Estado mínimo, resolve o problema. Na gestão que eles acham que é o pai da gestão, da competência, teve um parecer da Ellen Grace, do ministro do Supremo, chamando a atenção para a irresponsabilidade de fazer uma lei inconstitucional que colocou 100 mil trabalhadores, professores, né, à mercê da sorte, por irresponsabilidade e demagogia pré-eleitoral do então governador Aécio Neves. Portanto, não são tão competentes de gestão, né, o choque de gestão não produziu nada concreto para Minas Gerais, pelo contrário, produziu quase 80 bilhões de endividamento para Minas Gerais. E o Brasil, eles governaram 8 anos e quebraram 3 vezes. Por que o PSDB não explica? Por que quebraram o Brasil 3 vezes? E deixou 50 bilhões do Fundo Monetário Internacional para a gente pagar. O ministro do Supremo não dá parecer. Não, dá parecer é advogado. O ministro do Supremo é sentença. Sentença. E o que a gente... Por isso que é bom conversar com advogados. O que a gente temos assistido durante esses anos em Minas é uma grande transformação. Uma transformação social efetiva, implantada a partir da eleição de Aécio Neves. Uma revolução que possibilitou muito mais vagas prisionais do que em todos os governos anteriores juntos. Nós temos hoje, por exemplo, o modelo de PPP, das parcerias públicas-privadas, onde Minas é referência para o Brasil, nosso sistema prisional. Nós temos as APACs, um novo modelo aí para se pensar o apenado, dando a possibilidade de reinserção social. Nós tivemos um governo em que, pela primeira vez na história, as nossas regiões mais pobres, o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas, passaram a receber mais investimentos. Isso é fazer justiça social, você investir mais onde as pessoas mais precisam. Nós tivemos, por exemplo, na educação, ganhos que são... O Minas está na liderança do que os estados mais homogêneos e mais ricos. Rodrigo, primeiro como Paraná, já estava, Rodrigo. Como São Paulo. No Minas antes está do na Aécio, liderança. antes já estava. Inclusive, a liderança que eles têm, quem cuida é os municípios. Vamos ser sinceros. Quem cuida da educação... Porque é isso, tem que falar a verdade para a sociedade brasileira. Quem cuida da educação básica são os municípios, a escola fundamental. Esse índice não somos nós, Você acha é o governo federal que diz isso. E o que você fala dos índices da escola de ensino médio? Vamos dizer, por exemplo, o índice do ensino médio, Minas ainda tem que avançar, o Brasil tem que avançar muito, concordo. porque é uma grande presidente da chaga comissão do da Brasil. reforma do ensino médio No entanto, no Brasil. o nosso é o melhor do Sudeste. Entendeu? Então, quer dizer, há um avanço realmente muito grande nessa questão. Nessa questão de infraestrutura, um estado rico como nós Minas, mostramos que economizando, que fazendo obras com recursos realmente seguros, é possível fazer muitas obras. Está aí o Proacesso, que é um sucesso absoluto de justiça social, um grande programa feito. Nós fazemos diferente do PT realmente, porque não há, no nosso governo é um governo honesto, diferentemente do governo do PT, que produz um festival de roubalheira e por isso que o dinheiro não dá para nada. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Cena Política volta já já. De segmento. De volta à Cena Política, debatendo com os 2 deputados federais mais votados em Minas. Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo de Castro, do PSDB, com presença também do jornalista Márcio Fagundes. Um bom ouvinte. Um bom, Vitor, está participando do debate. Que de maneira... perguntas, Márcio. Deixa vocês falar, eu estou aprendendo com vocês, é mais fácil aprender com vocês. Queria perguntar aos dois, quais trunfos, começar por você, porque ele terminou o outro bloco, quais trunfos o seu lado, o lado da Dilma, vai apresentar nesse segundo turno, para valer? E também isso depois estender isso para o PSDB. Olha, eu acho que o que nós precisamos é mostrar para a sociedade brasileira, porque eu acho que parte da sociedade não conhece
as nossas grandes ações. Vou dar um exemplo. O deputado Rodrigo falou de educação. Eu mesmo vejo os debates. O Aécio fala assim, nós vamos fazer escola de tempo integral. Eu diria o seguinte, na intenção, todos prometem. Mas para quem é governo, é preciso, além da intenção, falar um pouco do que fez. A presidenta Dilma fez uma revolução no processo educacional brasileiro. Por quê? Primeiro, Petrobras, vamos falar sobre a Petrobras. O PSDB e o Fernando Henrique, o próprio Aécio, é a favor do velho modelo que cria populismo, corrupção, enriquecimento de alguns, que é o sistema de petróleo de concessão, que enriquece as bolsas de valores, os acionistas. A presidenta Dilma é uma mulher de coragem. Comprou as principais brigas desse país em nome dos mais pobres, do povo. Comprou com os médicos, fazendo mais médico. Comprou com o sistema financeiro, colocando os bancos públicos para intervir na taxa de juros. Sem falar que enfrentou o Banco Central para fazer Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, subsidiado, que se for independência do Banco Central, isso aí vai para 30% a 40%. O povo vai perder a casa, a bolsa, o ProUni. Então, o sistema de petróleo por partilha, que é o sistema da Noruega, de países ricos, onde você pega uma riqueza finita, que é petróleo, e não entrega acionista de Petrobras e de Bolsa de Valores, e deixa com a nação brasileira, que é a pré-sal do Brasil. Só um campus de Libra vai render a educação brasileira 430 bilhões. Isso, pode encerrar, é a maior contribuição para fazer uma nação. Vamos colocar de 75% na educação e 25% na saúde. É assim que nós vamos pagar a escola de tempo integral, que a Aécio está dizendo que vai fazer. Porque nós estamos fazendo 10 mil creches no Brasil. Não tem mais depósito de criança no Brasil, não. O presidente Dilma está fazendo 10 mil. Nós estamos... o tanto de expansão da universidade, da educação básica, a reforma do ensino médio que a presidenta falou agora, no segundo turno, que eu sou presidente. Nós temos segundo grau, Rodrigo. Eu já falei isso com a Ana Lúcia Gazola. A nota de Minas é 3,5, a nota do Brasil é 3,7. É uma vergonha em 10. É uma vergonha do Brasil, porque é um modelo falido, fragmentado, fala de tudo, não ensina nada, não tem transversalidade, multidisciplinaridade, não tem escola integral integrada para proteger o nosso jovem. Essa é a política de segurança que os nossos jovens precisam para não ser vítima da violência. Então, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, a nossa estratégia é esse diálogo com a sociedade. Nós já fizemos, a presidenta Dilma já criou o passaporte para o futuro desse país. A presidenta Dilma vai ser reeleita para consolidar. Na infraestrutura nós fizemos, aí está a BR-040, está a 381, está os aeroportos, né? Olha o que nós fizemos com a Copa do Mundo. Então eu acho o seguinte, o PSDB juntou com parte da mídia, não tem nenhum projeto social, não tem coragem de falar o que pensa sobre os programas sociais porque perdem voto e querem fazer um debate sobre corrupção. E aí eu não admito, Rodrigo, que você falou que o PT é o partido que mais roubou. Absurdo. Não há um caso de corrupção no governo da presidenta Dilma. Não há um caso de escândalo da Petrobras no governo da presidenta Dilma. A presidenta Dilma demitiu esse cara que está preso, ela demitiu e ela foi indicado pelo Dornelles, pelo primo do Aécio. Então vamos dizer, há uma imprensa que é seletiva para vazar notícia, para dar um golpe, para manipular as eleições. Isso é uma vergonha. E mesmo assim, o povo brasileiro, porque o povo, ao contrário do Fernando Henrique disse, que o nordestino é ignorante. O Nordeste é o que mais cresceu, é o que mais estuda, é o que melhorou a vida. Então isso é um absurdo de um sociólogo ter dito isso, representando um candidato a Aécio Neves. Deveria pedir desculpa aos nordestinos. Então eu acho que nós vamos ganhar a eleição a partir da nossa verdade e o povo conhecendo as nossas ações agora nos debates e nos programas de governo. Muito bem, vamos passar para o Rodrigo ver o lado do PSDB. Primeiro, eu estou estarrecido ao ele dizer que não existe corrupção no governo Dilma. Eu estou estarrecido. De denúncia, não existe nenhuma comprovação. Com denúncia. Nós temos aí ex-ministro preso, está lá na Papuda, ex-ministro do governo do PT, preso por quê? Chefiava uma quadrilha de corrupção. Nós temos aí a Petrobras, um diretor que, diferentemente do que disse o deputado Ação penal federal, 470 é governo Dilma, Rodrigo? Eu esperei você falar, agora eu queria que você também desse o mesmo tratamento de respeito. Tá? Ele disse que não existe corrupção no governo federal. Nós estamos assistindo aí, estarrecidos,
ao depoimento de um ex-diretor da Petrobras preso, que não, ao contrário do que ele disse, não foi exonerado pela presidente Dilma, ao contrário, pediu demissão, e a ata da Petrobras, eles felicitam esse diretor pelos altos serviços prestados à Petrobras, um homem que já está na prisão, confessando o seu roubo e apontando quem está lá dos partidos, os partidos que formam a base de apoio da presidente Dilma, PT e outros partidos. Quer dizer, nunca se viu tanto caso de roubalheira na Petrobras como agora, sendo que a presidente Dilma foi, durante um período, presidente do conselho dessa estatal, que era motivo de orgulho para todos nós e que é depositária da nossa maior riqueza mineral, o petróleo, e que pode ser realmente, e que pode ser um importante financiador na parte da educação. Então, o que a gente tem de trunfo? Nós temos de trunfo Não, ao mesmo tempo que ele falou, eu vou falar. Márcio, mas também tá, nós temos aqui os trunfos para as eleições, é a verdade. É o Aécio Neves mostrar o que fez em Minas Gerais, a revolução que ele fez na área da educação, a revolução na área social, os programas inovadores que nós tivemos. Por exemplo, o Pronatec é um ótimo programa, mas ele nasceu a partir do PEP, que foi implantado em Minas Gerais, que serviu de modelo Pronatec. E é muito bom quando você vê um programa bem feito, Márcio, e você copia. Ninguém tem que inventar a roda, não. Quando o filho é feio, não tem pai. Se o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Ninguém tem que inventar a roda, não. Se o filho é feio, ninguém quer. Se você tem um programa bem feito, de governo que for, copia esse programa. Isso é muito bom. O Aécio Neves mesmo falou, pegou vários programas aqui que foram copiados de outros programas exitosos. O que nós temos é que realmente um discurso social forte. E com esse discurso social é através, por exemplo, acabar com a inflação, que a Dilma ressuscitou a inflação. A inflação estava morta no Brasil e hoje a dona de casa sabe que a inflação voltou. Voltou por quê? Porque a política econômica da presidente Dilma é um descalabro. As famílias estão endividadas, a inflação voltou e agora nós estamos com a ameaça do desemprego, porque já começa a afetar a nossa indústria. Nós temos hoje aí, por exemplo, o Brasil tem recessão. O Brasil está em recessão. Ou seja, a atividade industrial, a atividade de geração de riqueza e renda está praticamente parada. Isso é muito ruim para a economia, porque as pessoas sabem, se uma fábrica está diminuindo a produção, é claro que mais para frente vai haver demissões, o que é muito ruim para o país. Então a gente tem que mudar essa situação. Como é que a gente muda? Fazendo políticas públicas efetivas que garantam aí a valorização do que nós temos. É claro que nós vamos manter a política de valorização do salário mínimo. Claro que nós vamos manter os programas sociais, mas nós precisamos de mais. Precisamos de medidas. O deputado disse aí que a Dilma fez a 381. Gente, a 381 está aí matando igual nunca. A 381 é um descalabro, é uma afronta a qualquer brasileiro, aquela estrada. Os nossos aeroportos ainda estão longe de qualquer padrão mediano. Nossos aeroportos ainda estão em situação muito ruim. O transporte coletivo não recebe investimentos no país. As pessoas precisam de mais metrô, precisam de mais respeito. As pessoas precisam de políticas públicas que realmente deem resposta às suas necessidades mais básicas, mas também nós temos que ter uma política efetiva e tratar de outros temas também dessa agenda da modernidade. O que o Brasil está fazendo para se inserir na política, por exemplo, de ciências, de inovação tecnológica? Como é que nós vamos enfrentar aí as mudanças climáticas? Hoje a gente está vendo aí as tempestades secas, nós estamos vivendo aí na iminência, por exemplo, de uma falta d'água como nunca se viu antes no país. Então o que a gente está fazendo para isso? Então a gente precisa de um governo sério, um governo ousado e um governo realmente antenado com modernidade. E a Aécio Neves é a resposta para isso. Posso provocar agora os dois um pouco, sair do programa partidário agora de segundo turno de eleição presidencial, vou provocar os dois. Sim. Quando a gente fala na questão da corrupção hoje no Brasil, ela é endêmica, parece que o povo arrepia com a razão, não é isso? O cerne da corrupção, a raiz mesmo, passa muito pelo Congresso. Definitivamente tem valores maravilhosos, acredito que aqui estão dois valores reconhecidos em urna, mas passa muito pelo Congresso. Emenda parlamentar. Isso é uma excrescência em democracia de qualquer lugar do mundo, onde um deputado federal tem 15 milhões para apontar, para entregar, para pintar um grupo escolar no interior, nas suas bases. Isso é uma excrescência. O deputado fica na mão do executivo. Não se vê uma palavra. Doação de campanha.
Quase todos eles, se você for buscar, quem dá são as empreiteiras, construtoras e tal, que está no cerne da corrupção. Porque a gente fala da corrupção, a fulana é corrupta e tal, mas e o outro lado, o pingadinho que vem toda campanha nas obras e tal, que o Brasil funciona assim. Isso não é uma benesse, né, entre aspas, apenas do governo do PT. Isso vem lá de trás e o Congresso recusa-se a tocar nesses temas e tomar medidas radicais, inclusive o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, pelo fato de ser o menos transparente e o menos visto pela população, ele se omite e passa essa ideia da impunidade, que é o Poder Judiciário que seria responsável por isso. Ele não se mostra, ele não dá a cara. O Legislativo, de alguma forma, dá a cara. O povo sabe quem é o deputado que vai, quanto ganha um deputado, quem participa das emendas, quem está na sem-vergonhice. O povo sabe das licitações do Poder Executivo, porque a imprensa acompanha e tudo. O Congresso, ele finge de avestruz, mete a cabeça numa seara e deixa passar. Aí vem as eleições, aparece esse caso. Ah, caso de corrupção, isso e tal. Mas o cerne está no âmago do Congresso. E vocês acabam não conseguindo reverter isso. Vocês não põem isso para fora. Vocês não vomitam, vou usar uma palavra grave aqui. Vocês não vomitam isso para fora. Continuam ruminando essa questão lá dentro, que é muito sério. Muito bem, nós vamos ter de fazer um intervalo e propõe então que a gente volte discutindo o Congresso. Inclusive, já estava na minha pauta, é isso. Voltar, a gente tem dois deputados que eu nunca o chamaria de deputados conservadores, não são conservadores, não. Mas nós temos um perfil do Congresso eleito conservador, né? A eleição parece que apontou para isso. E sendo a política, então, volta em um instante. De volta à cena política, debatendo com o PT e PSDB. Muito bem, eu queria voltar a essa pauta do Congresso, voltar a pauta agora para o Congresso, que foi eleito, como eu disse, um Congresso conservador. E o Márcio coloca essas questões aí das emendas. Queria Bom, primeiro, eu acredito no instrumento das emendas parlamentares, acho muito importante para o Brasil, tenho um orgulho muito grande da aplicação que faço das minhas emendas. E quando você pega, por exemplo, uma cidade de Pedra Azul, para citar um exemplo, quando alguém está precisando lá de uma ponte, está precisando de um poço artesiano, e através desse trabalho parlamentar, você pode responder a essas questões. É claro que um deputado, ele não é apenas um deputado para fazer emendas. Nós temos o trabalho legislativo, propor as leis, fiscalização, acompanhamento, discurso, enfim, é uma gama muito grande. Mas entre os instrumentos de exercício do mandato, as emendas parlamentares têm realmente um sentido de justiça social muito grande. Afinal, se nós fomos eleitos pelo povo e nós conhecemos as necessidades do povo, nós temos que ter instrumentos para atender essas demandas. Quanto ao financiamento de campanha, eu acho que ele pode ser aprimorado, com certeza, mas eu sou contra o financiamento público. Eu não acho que a população deva bancar as nossas campanhas políticas. Eu acho que claro, você tocou aí em 2 pontos, Márcio, mas a gente podia falar em vários pontos. E o que é necessário fazer? E o Congresso está devedor? Votar uma reforma política. A gente sabe que para votar uma reforma, principalmente acontece no início dos mandatos presidenciais. Então, espero que o próximo presidente da República, espero que Aécio Neves chame o Congresso, dialogue com o Congresso e a gente consiga realmente fazer uma reforma política que é urgente. Ninguém aguenta esse sistema político brasileiro, com certeza ele está falido. Com relação ao Congresso, você falou aí do perfil conservador. Eu quero dizer que é claro que o Congresso, nos últimos anos, ele vem perdendo sua força. Ele vem abrindo mão de suas prerrogativas e a gente vê uma ingerência muito forte do Executivo em relação ao Congresso Nacional. Então, é necessário que o Congresso seja mais altaneiro, que ele seja mais cioso de seus deveres e enfrente os temas que nós temos que dar à sociedade. Nós temos que, por exemplo, entregar à sociedade
uma legislação penal mais moderna. Nossa legislação penal é arcaica. Nós temos que ajudar, por exemplo, nós temos que votar uma reforma tributária. Ninguém aguenta mais tantos impostos. Os estados estão vivendo aí em guerra fiscal permanente. Com isso, quem perde? A população, o consumidor. Então, tudo isso tem que ser realmente feito através da valorização do Congresso. E eu quero fazer aqui uma crítica aos governos, e aí a todos os governos, mas especialmente aos governos do PT, que estabeleceram com o Congresso uma relação ainda mais amesquinhadora. Hoje o Congresso está de joelhos diante do governo federal. Essa questão de você estabelecer um governo a partir de loteamento dos cargos sem critérios técnicos dá vazão a inúmeros casos de corrupção e a pessoa sem gabarito para estar exercendo aqueles cargos. Então, a nova política brasileira, a valorização da política brasileira e a valorização do Congresso é o primeiro passo para a gente ter uma democracia realmente qualificada, uma democracia oxigenada. O Brasil precisa de uma nova política. Ô, Rodrigo, antes de acabar o programa, eu ainda quero te fazer uma perguntinha para responder um sim ou não. Mas eu queria passar a palavra para Reginaldo. Você concorda com essa posição dele em defesa das emendas? Sim, ué. Primeira vez os dois estão O Fagundes fala muito de consenso comum. Desculpa, Fagundes. Muito consenso comum. É legítimo que um parlamentar que representa o Estado e todas as suas diversidades, eles conhecem muito bem o que é uma demanda de uma pequena cidade. E, às vezes, as políticas públicas não contemplam aquela ação específica. E o deputado é um porta-voz daquela ação. Isso é muito legítimo. É o que eu chamo de um pé na aldeia e um pé no universo. Rodrigo, tem uma convergência com o Rodrigo nesse sentido, quando ele fala que ele tem orgulho de fazer emenda para Pedra Azul. Certo, porque ele representa, quem representa, quando o eleitor vota, ele transfere uma representação. E ao transferir a representação, é para as pequenas coisas e para as maiores. O erro é quando o parlamentar, ele só fica na ação específica do município. Ele abre mão da questão nacional. Ele não tem uma causa. Tem uma divergência com o Rodrigo, mas ele é um deputado que tem um princípio e tem uma causa nacional. Como eu também tenho. Então, ele deve ter um pé no universo, que é para representar aquele povo, aquele segmento, que é legítimo, seja segmento organizado, seja um conjunto de vereadores, de prefeitos, como ele também deve ter uma causa de alguns temas nacionais. Eu criei a Comissão da Juventude, de drogas, de reforma do ensino médio, quero criar sobre o envelhecimento do Brasil, é isso, tem uma causa. Então, se transforma universal a partir da sua aldeia. Segundo, eu concordo, acho que tem que ter reforma política. Tem divergência porque eu defendo financiamento público. Eu acho que financiamento público é um princípio da democracia. Não é justo que um candidato não tenha condição de disputar a eleição porque não articulou dinheiro. Ele precisa ser financiado, né? Porque aí ele tem o princípio da igualdade na disputa eleitoral. Então, e também eu acho que é um remédio para combater a corrupção. Não podemos confundir. Eu acho que ele tem que estar livre para todas as representações. Não sou contra aprovar uma lei de lobby, eu acho que a sociedade é viva, ela tem seus interesses. Eu estou dizendo que não deve ser baseado porque foi financiado, né? Mas acho que a saída é reforma política, e a reforma política é muito ampla, nós temos que debater as nossas divergências, né? Com esse Congresso conservador desse jeito, conforme foi indicativo? Eu acho que o Congresso pode ser conservador, mas o Brasil tem partidos políticos. Eu acho que o que prejudicou a Marina é porque ela negou os partidos políticos. E ela que já mudou de partido tantas vezes, já deve estar saindo do PSB. Então, toda a crítica que nós temos ao PSDB e o Rodrigo tem ao PT, mas nós somos dois partidos. Eu acho que cabe aos partidos, os maiores partidos, o PSDB, o PT, o PMDB, criar vergonha na cara e se assentarem e fazer uma reforma possível. Fazer uma reforma pactuada, que seja ações específicas de curto prazo, a médio e a longo prazo. Isso daí independe de quem seja presidente? Sim, independente de quem seja presidente. A nossa presidenta Dilma tem um compromisso, né, sobre a reforma política. O PT tem a proposta objetiva com os pontos sobre a reforma política. O PSDB também tem. Então nós temos que fazer a reforma política. E por último, eu quero aqui, Rodrigo encerrou outro bloco dizendo o seguinte, a inflação voltou. Olha, pega os 8 anos do Fernando Henrique e da turma do Aécio. A inflação é 12,5%, a nossa é 6%. Então assim, gente, dados, eu não estou inventando. Então isso também é outra onda criada pela mídia, que todo ano tem os efeitos sazonais, diz vai ficar acima da meta, vai ficar acima da meta, automático, não sei o quê, depois está dentro da meta. Fala sobre recessão. É a política sociais, é a política de valorização do salário mínimo, que já gerou mais de 1 milhão de empregos. O que é importante para você, trabalhador? Ter emprego, manter seu emprego e gerar novos empregos? Ou ter crescimento que aumenta a riqueza?
só para quem é rico, em detrimento aos empregos dos trabalhadores. Isso é uma contradição. Está em jogo, sim. Se você quer o Armindo Fraga dizendo que é contra a valorização do salário mínimo, quer fazer um arroxo no país de choque de gestão, de choque zero, para gerar desemprego para o trabalhador pagar a conta, porque eles falam que tem que ter inflação menor. Aí você demite os trabalhadores, né? Então é isso. É o jogo. O eleitor, eu tenho a minha opinião, o Rodrigo tem a dele, o eleitor vai decidir. Mas é importante que o eleitor saiba e conheça realmente o que nós estamos querendo fazer com esse país. Porque o modelo que o PSD defende é falido. Nós queremos mudar o Brasil para melhor. Na Europa, nós queremos valorizar falido no Brasil. E por último, as políticas eu só quero públicas, concluir, nós por queremos último. valorizar o Por salário. último, Rodrigo, Nós queremos realmente olha, transformar quem isso de foi maneira nomeado- muito mais efetiva. Desculpa. E Rodrigo, a gente lamenta Rodrigo. muito, porque nós temos um Vamos ministro concluir. da Fazenda. A Dilma já demitiu o seu ministro da Fazenda Nós pela temos primeira vez vários na história. ministros. Nós temos um ministro Olha. demitido por aviso prévio há 3 meses das eleições. Olha, Por Rodrigo. quê? Porque ninguém está satisfeito com a condição da política econômica brasileira. Então, aqui, porque eu nós estou queremos um avisando Brasil do- melhor. Por último. do encerramento. Eu não aguento o discurso do PSDB que nós aparelhamos o Estado. Isso é balela. Quem aparelha o Estado? O Aécio aparelhou com um monte de deputado derrotado. A CEMIG virou cabide de emprego de prefeito Que derrotado. isso? A CEMIG é A cabide de CEMIG emprego. E vou dizer, o Aécio é o primeiro cabide de emprego do PSDB, aos 25 anos. Aécio Vice-presidente Neves- da Caixa Econômica Federal, Aécio nomeado Neves- pelo seu avô Tancredo Neves. Então, Aécio menos, né? Neves, Então vamos não foi, ser sinceros, Aécio pelo Neves Sarney, não né? foi nomeado, ele foi nomeado pelo ex-presidente Sarney. É isso, Sarney. Prestou um grande serviço à Caixa Econômica Federal. Essa é a E onde meritocracia. passou, ele mudou a história. Passou na meritocracia. Câmara, fez uma agenda ética da Câmara, passou em Minas Gerais, transformou o nosso Estado, e é por isso que vai ganhar as eleições para transformar o Brasil em um Brasil mais justo, mais igual para todos. Rodrigo, antes terminou o programa, estão me avisando que já acabou o programa. Mas só uma perguntinha para você, só uma perguntinha para você. Uma perguntinha. Você é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em 2016? Sou candidato a fazer um bom mandato de deputado federal com a ex-presidente da República. Quanto a 2016, vamos discutir em 2016. Muito O Reginaldo é candidato ao Senado daqui a 4 anos também, ele não esconde, não. Aqui, mas eu queria fechar só o seguinte, alertando os dois parlamentares que tem hora que se acham ungidos pela população, quase elevados aos céus, que as coisas não estão bem assim no Brasil. Deixa eu terminar, eu escutei, aliás, eu fui Porque um agora, ótimo inclusive, eu ouvinte tenho desse horário. Eu debate. tenho horário. Entendeu? Eu Eu tenho fui que um terminar. ótimo ouvinte. Eu Não, tenho mas que é só 30 falar segundos, com Rodrigo, vocês que 30 vocês se segundos sentem pra mim. ungidos, Não, tem jeito. que aquela massa que saiu na rua, a despeito das suas propostas para o país, para o Estado e tal, aquela massa continua com as garras afiadas e, de repente, ela pode voltar para a rua reclamando muito mais, porque se no passado foi de forma difusa, agora está concentrado, agora está claro porque vai se brigar no Brasil por um país melhor. O deputado Reginaldo, foi equânime o tempo, e eu tenho de encerrar a cena política. Eu quero agradecer, Barroso. Foi ótimo. Quero dizer Agradecer aí ao ao Rodrigo, a cena participação, política acho aí, que foi excelente. cumprimentar o deputado Fagundes, Reginaldo, cumprimentar Desejar o sucesso ao Márcio seu mandato. e ao Obrigado. Barroso. A E eu todos agradeço- nós. Espero que você os tenha uma dois, boa velho. atuação com a presidenta Dilma, presidenta. E eu agradeço a Aécio todos. Neves, presidente, nós vamos mudar o Brasil. Eu agradeço a todos e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.